Zoe, para terminar a questão da ração, né, que vocês chamam, da quantidade de alimentação que é distribuída para cada morador. É um pão por dia por pessoa. As pessoas amanhecem na fila para pegar o frango. Então, assim, às vezes você passa o dia inteiro na fila, chega a sua vez e falam, acabou o frango. Não E tem para quando você. tem? Quando tem, qual é a quantidade? É uma coxa de frango por mês por pessoa. Uma coxa de frango por mês por pessoa, 5 ovos por mês por pessoa, um pão por dia e arroz, feijão, os outros. Recado final para os brasileiros, Zoe, você que conhece as Bom, duas realidades. gente, seguinte, pensem muito bem ano que vem. Eu já estou falando isso com antecedência, porque estou vendo tudo o que está acontecendo e as pessoas estão querendo uma terceira via. Gente, isso é muito perigoso. Vocês vão estar dividindo votos e vão acabar dando voto para o Lula, que é um verdadeiro inimigo do país, que financia a ditadura cubana. E tudo que os cubanos estão fazendo, escutem bem, tudo que os cubanos estão fazendo vai ser para nada se o Lula se eleger ano que vem. Eu estou realmente muito preocupada como cubana e peço para vocês, terceira via não existe. Ano que vem ou é Lula ou Bolsonaro. Você não tem que concordar 100% com o Bolsonaro, mas entre Lula, que é um financiador de ditaduras e quer a mesma história de Cuba para o Brasil, e o Bolsonaro, que foi o único presidente que teve coragem de bater de frente contra essa ditadura, fiquem com o Bolsonaro. A liberdade é a coisa mais importante que a gente tem na vida. E ela tem Esse, risco. Falo esse sério. Olá, eu concordo com a cubana. Porém, já existe uma ditadura aqui no Brasil, a ditadura feminista, criada pelo feminismo, através da esquerda, e agora com o apoio, e continua com o apoio do atual governo. As leis feministas, leis de privilégios para as mulheres. Aí muitas pessoas falam assim, mas tem que ter lei de privilégio para as mulheres, porque não pode comparar a força da mulher com a força do homem. A força da mulher é menos. Tudo bem, a força é menos, mas a canalice, a covardia, a maldade, a falsidade é a mesma. É a mesma. Portanto, muitas vezes quando não consegue torturar, violentar o homem fisicamente, às vezes com medo de tentar e não ser bem sucedida, acontecer o contrário, fica torturando, violentando emocionalmente, psicologicamente, e muitas vezes muitos mandam os vagabundos comedores dos rabos delas violentarem, torturarem ou matarem os esposos, os namorados. Simples assim. Simone Alvim falando a respeito da violência doméstica da mulher contra o homem. Simone, você tem, na verdade, uma dissertação, eu havia falado uma tese, mas você está em nível de mestrado, portanto, uma dissertação sobre esse tema. Um livro, me parece que já foi escrito, e você teve algumas dificuldades, né, no início dessa pesquisa, envolvendo até mesmo a delegacia de mulheres. Gostaria que você relatasse um pouco as dificuldades que você enfrentou no início desse trabalho. Bom, o meu mestrado foi aqui em Vitória, na UFES, né, no programa de psicologia. Inclusive o doutorado está sendo lá também. E como esse tema era muito novo, né, mesmo uma dificuldade de encontrar sujeitos que topassem falar, não que eles não existissem, mas que eles se dispusessem a dar entrevista, eu comecei a procurar algumas delegacias para saber se a gente tinha algum registro disso em Vitória, né, que eu pudesse chegar até esses sujeitos.
Por quê? Eu tinha 10 sujeitos em Vitória que gostariam de falar. Quando eu chegava para a primeira entrevista com o termo de consentimento de participação na pesquisa, quando eles viam que tinham que assinar aquele documento, que era um documento onde eu estava garantindo o sigilo absoluto daquelas informações, que quando a dissertação estivesse completa, eles não seriam identificados, né, a forma como eu organizaria os dados, eles desistiam de falar, por medo de ser identificado, ou porque tinha que botar o nome e assinar ali. A primeira delegacia que eu procurei, obviamente, foi a Delegacia da Mulher, né, que é onde a gente sabe que efetivamente só tem casos de violência conjugal. A delegada, na época, que eu nem me lembro o nome, me disse que aquilo que eu estava fazendo era um desserviço para a sociedade, que eu devia ter vergonha desse meu trabalho e desistir dessa pesquisa, porque toda a luta e as conquistas feministas que a gente tinha alcançado até aqui, eu estava indo contra esse movimento. E por mais que eu explicasse para ela que era uma tentativa de desmistificar o homem culpado, a mulher culpada, que era uma coisa de entender o casal, ela não quis ficar nem com o meu projeto. E disse, inclusive, que eu não voltasse ali nem como cidadã, que eu tinha perdido os meus direitos de mulher. Porque eu não podia mais nem denunciar se ela estivesse ali. Ok, dali eu fui então buscar a delegacia comum, porque se ela não quis nem me receber como pesquisadora, você imagina qual é a reação de um homem que vai ali denunciar. Né? Então, provavelmente, eu entendi que os homens não buscam esse serviço. Fui em algumas delegacias de Vitória, na Praia do Canto, na Reta da Penha. Conversei com alguns delegados que riam do trabalho. Claro, essa é uma reação normal, já estou acostumada com isso. Várias vezes, quando eu falo, e às vezes eu falo só para chocar mesmo, para ver qual é a reação, as pessoas riem. Eles falavam que não tinha, que não sabia, que nunca tinha registrado, que eu não ia conseguir, que era para eu desistir. E eu pedia para eles para deixar um cartaz na recepção das delegacias, informando que eu estava fazendo uma pesquisa, caso eles quisessem conversar, que eu era psicóloga, deixava meu telefone e que eles poderiam entrar em contato. Quando eu voltava lá uma semana depois, o cartaz tinha sido arrancado. Então, nem isso eu não consegui apoio do serviço para fazer. E uma vez eu estava na delegacia como cidadã, fui assaltada, levaram minha bicicleta, e eu fiquei na delegacia esperando um tempo para registrar, porque não tinha viatura, eu queria dar uma volta, ver se eu achava a bicicleta por ali. Curiosamente, chegaram 2 viaturas, desce um homem completamente machucado, com sangue, todo realmente machucado, e uma mulher na outra viatura, ele falando que ele queria registrar, que ele tinha sido violentado, que ela tinha batido nele, que ele tinha ido levar uma caixa de leite para os filhos e ela tinha batido nele. Ela desceu linda do jeito que ela estava, entrou na delegacia para registrar a queixa, 5 policiais ficaram do lado de fora, dizendo que ele não ia entrar. Quer dizer, ele foi ali violentado pelo sistema, que ele não pôde registrar, como qualquer cidadão pode entrar ali e abrir um processo e registrar uma queixa. E, além do mais, não se ouviu a história dos dois ali. Não sei por que ela não foi da delegacia de mulher, é porque ela estava numa delegacia comum. Então, o próprio serviço já tinha uma dificuldade. Isso a gente está falando da época da pesquisa, tem alguns anos. Eu acredito que houve uma mudança, tem acontecido uma mudança, não só de mentalidade, mas o próprio serviço está mais preparado para isso. Mas eu, se fosse homem, não saberia onde.